Taroteca Marilu, aula 5. Combinações, curso gratuito da carta relógios. Por que o curso é gratuito, hein? Por que eu não tô cobrando para ensinar isso? Porque o dia que eu fizer um curso que eu cobre para ensinar, eu sou uma professora muito exigente. Então, eu quero muito contrapartida dos alunos em questão de tarefa, de exercícios, essas coisas. Então, experimenta. O pessoal que pede curso eu nem pediria, porque se for fazer um curso comigo tem bastante exigência. Então, deixo gratuito, assim eu não posso te exigir também, né? Não vou exigir nem que você tenha visto lá desde a visão geral, mas aconselho que veja lá da visão geral e que acompanhe o carta a carta, porque a coisa vai evoluindo, a gente vai se conectando à medida que a gente combina, vai se conectando bastante com a carta. E eu quero que você raciocine, não quero que você decore. Tudo bem, eu tenho material disponível, basta entrar em contato, tudo mais, etc. Mas não quero que você decore, eu quero que o material seja para você um apoio. Porque sempre vem aquele momento de trava, duvida, essas coisas, dá aquela travada, tem que respirar, deixar a intuição trabalhar. Não é uma dica, um macete. Quando travar a leitura, respira, deixa a intuição chegar e prossegue. Então, eu quero que você faça, apesar de não ser um curso pago, eu quero que você faça umas tarefas, que é conectar realmente com a carta, anotar. Estou pensando na apostila, mas só que isso nunca funcionou para mim. Os livros que eu comprei, que vieram com espaço para eu colocar exercícios, eu nunca preenchi, nunca fiz isso. Então, eu vou fazer o seguinte, se você pegar esse material, que é um material de apoio só, pelo qual eu escrevi, estou me baseando como roteiro para fazer as aulas, seria legal acompanhar também, fazer anotações ali mesmo ou no verso da página. Porque quando eu compro esses livros com espaço, sabe essas linhas para a gente preencher, a gente fica preenche. Na verdade, o curso gratuito, poucas pessoas dão valor. As pessoas costumam dar valor quando estão pagando, aí como um inscrito colocou R$500, R$1.000, que eu vejo cursos aí tudo nesse valor. Eu não critico, porque quando você está ensinando uma coisa que é gratuito, geralmente quem está recebendo não valoriza, tá? Então eu te peço que aproveite e valorize, porque às vezes a pessoa que cobra está correta mesmo, às vezes não, né? Está correta. E só valoriza aquilo que paga mesmo. Eu tenho uma história uma vez, um cara que ele doou uma cadeira de rodas para uma pessoa, a pessoa precisava tanto e estava sem movimento nas pernas, e essa pessoa cobrou a cadeira de rodas. Eu disse, eu era criança, eu falei, mas você cobrou essa cadeira dessa pessoa que não pode pagar nem a sua própria vida, não tem, por que você não doou essa cadeira? Ele disse, eu cobrei, é uma forma simbólica para a pessoa poder valorizar, senão a pessoa não vai dar valor e vai acreditar que tem que ganhar tudo e nunca pode pagar por nada, não precisa, assim ela se acomoda e prefere não produzir. Então esse é o problema do gratuito. O problema quando eu ofereço esse estudo todo assim gratuitamente é o risco que eu corro de quem está assistindo não aproveitar. Não valorizar, não aproveitar. Mas se você está aproveitando, se você é um inscrito Taroteca, que é tipo aqueles que assistiram o curso da Vovó Cigana, eu vejo que o pessoal aproveitou muito. Então, por isso que eu deixei, inclusive, a sexta temporada, acabei deixando. Então, bora lá. Carta da criança com relógios. São exemplos. Primeiramente, já vem aqui uma paciência nos começos, paciência com os inícios, paciência com quem está começando. Porque se a gente já sabe que a carta da criança está falando de inícios, recomeços, espontaneidade, pureza, ingenuidade, etc. Vale. Não é uma carta que muitas vezes ela aparece, nossa, o que eu vou falar? O que tem a ver criança com isso? Meu Deus, gente, a carta da criança é, tanto quanto todas as outras, extremamente ampla, porque são 36 cartas, no caso dos baralhos padrão, né? 36 cartas para falar de todas as situações da vida. Então, você imagina a complexidade de cada uma. Então, não adianta pensar que a criança está falando só sobre o que vai. Muitas vezes pode ser só assim, ó. Paciência com uma criança. Pode ser uma criança mesmo, literalmente. Pode ser várias coisas, enfim.
Então, se a carta de criança, falando num sentido, porque aqui são exemplos para aprender a lidar com a carta extra, vamos escolher no sentido dela, por exemplo, se fosse de início. Se eu já sei que a criança é inícios, olha o raciocínio. Se você já sabe que é um início, significa que é um tempo de começo, tempo de recomeço. Para que precisa da carta dos relógios falando que é um tempo de começar? Porque o início, veja bem, a palavra início já dá uma ideia de tempo trabalhando, tudo que começa, né? Pô, está começando, não precisa uma carta de tempo para dizer que é o tempo de começar, que é uma época de um começo. Mas, veja como ela vai enriquecer. Primeiro, a gente fala de tempo o tempo inteiro. De tempo o tempo inteiro. E o tempo, chamando a atenção para o tempo em si, tá falando assim, ó, tenha paciência com os inícios. Porque a gente fala em inícios, olha como ela desacelera, ela tira a ansiedade que traz a carta da criança. Porque a carta da criança é aquela coisa, a criança quer, né? A criança quer brinquedo, eu quero brinquedo, pega o brinquedo, já se desinteressa, pega por outro, então vários brinquedinhos ali até na frente da criança, qual será que ela tá querendo? Muitas vezes você olha a carta essa aqui desse deck específico, ela nem tá olhando para nenhum dos brinquedos que tá à frente dela, porque a criança é assim, né? Ela se desinteressa rápido e ela já quer outra. Quem assistiu um filme Fantástica Fábrica de Chocolate, né, que a menina pediu, ela ganhou o convite dela, ela disse na hora assim, pai, eu quero outro pônei. Então, né, criança nunca tá bom, nunca tá bom. Então, trazendo o tempo, tá pedindo, ela tira toda essa ansiedade. Todo esse afã que eu comentei da criança em si. Como que ela tira? Desacelerando a criança. Ela pede paciência para aquele novo começo, paciência com as coisas jovens, com as pessoas jovens, ou as coisas, quando eu falo em coisas jovens, são os começos, porque quando você começa um projeto, tem que ter a paciência, tem que colher o material, tem que estudar, tem que gastar teu tempo, tem que investir tempo, investindo, se tiver a carta dos peixes, olha, eu já me vem as outras cartas, tá? Por isso que eu acho interessante que uma hora a gente faça exemplos de tiragens ao final. Mas é que são muitas combinações, então tem que tentar passar rápido também. É um tempo de recomeço, mostrando que tem que ter paciência, alguém gastando o tempo, porque muitas vezes as perguntas é sobre outra pessoa, né? Por que a pessoa não manda mensagem? A pessoa está investindo o seu tempo num começo de alguma coisa, né? Pode ser simplesmente isso. E pode ser que muitas vezes, como eu falei lá na visão geral, a carta sozinha do tempo, ela usa por ela ter a corujinha, já tem a corujinha para isso, para dizer que tem que usar o tempo com sabedoria sempre. Usar o tempo com sabedoria é ter paciência, porque quando a gente não tem paciência, a gente não está usando o tempo com sabedoria. Ah, mas pressa não tem a ver com sabedoria, não quer dizer que você está com pressa, então eu vou fazer tudo que eu fizer quando eu estou com pressa. É uma combinação de pressa isso aqui também. Tudo, relógio cavaleiro, pressa. Tudo que a gente faz ligeiro não quer dizer que a gente faz mal feito. Senão meus vídeos são mal feitos, né? Porque eu tenho que fazer ligeiro, não posso ficar me estendendo na vontade que eu tenho. Mas usar o tempo com sabedoria não é porque você vai fazer ligeiro que você vai usar. Só que quando você faz ligeiro demais, sem prestar atenção em certas coisas, sem manter um ritmo, então tem que organizar até para fazer ligeiro. Então, tudo isso que traz a carta dos relógios junto com a criança. Vamos ver outros exemplos? Isso foi uma visão geral da combinação. As novidades, um tempo de novidades, o tempo trazendo novidades, um tempo de espera que já terminou, agora vem novidades. Isso, olha, veja bem que são métodos de leitura. Se é uma leitura linear, por exemplo, o tempo já terminou de espera, foi um tempo ali de fazer alguma outra coisa e tal, e agora aquele tempo já passou e agora vem um começo novo, novas, né? Chega a alegria também, se era uma tristeza, porque a criança, vamos lá, se você colocar vários
é um tempo dos jovens, um tempo de... Você pode usar assim a expressão tempo de a próxima carta. Como você... Isso é um método de leitura, isso é um método linear, aquele que você olha uma carta, depois a outra vai interpretando, até que o tempo já deu, agora vai começar de novo. Um tempo parado já deu, que nem o meu canal, assim, já deu um tempo parado, agora um recomeço. E criança é um recomeço, não é nem continuidade, tá? Se continuidade seria mais o cavaleiro, ou a criança quando começa de novo, porque nasce, cada vez que nasce uma criança é uma vida nova, é uma história nova, é um caminho novo, é tudo novo mesmo. A criança traz muita questão da novidade. Então, um tempo de acontecer coisas novas, um tempo de vir novidades, já passou aquele tempo parado, isso é uma leitura linear. Agora, se ela tivesse qualificando a carta relógios como uma carta principal, daí já seria outro método de leitura. Aquele método onde a carta principal é a que fala da situação e a segunda carta vem para qualificar a primeira. São métodos, nós temos que fazer estudo de métodos, isso podemos fazer dependendo da receptividade do curso. E também, outra coisa eu quero saber, falando até em ansiedade, eu quero saber como é que tá você. Hoje em dia, lá atrás quando eu comecei, o pessoal era menos ansioso, não tinha tantos shorts, não tinha tantos rios infinitos, scrolling infinito, né, que é quando a gente vai passando rios. As pessoas eram menos, as cabeças eram mais calmas. Quero saber como é que tá indo o ritmo de estudo para você, porque aqui o estudo está sendo, apesar de eu fazer numa velocidade bem acelerada, é meio a moda antiga mesmo, tá? É botar os neurônios para pensar. Então, muitas vezes, aí você tá chegando perto de, cansei. Isso é normal, tá? Isso é normal por causa da situação de hoje, mas o estudo, ele não acompanha isso. O jeito de estudar e o jeito de aprender para o cérebro da gente, o melhor é ter paciência. Paciência com os novos conhecimentos, com os novos... Vamos por tiver a carta dos livros aqui. Paciência para estudar, paciência para aprender. Para quem não está olhando a tela, antes tivesse o relógio, criança e livros. Então tá, voltando ao que eu estava falando, se a carta da criança estivesse qualificando o tempo. Então é um tempo mesmo, um tempo de pureza, um tempo dos jovens, um tempo novo, novos tempos. Se ela está dando uma qualificação de novidade, de inícios, de tudo, então tem tudo para ser tempos agora novos, tempos reciclados. O que era já foi e agora vem aí novos tempos, novas coisas, novas vidas, né? Então ela tira também a ansiedade da carta da criança. Vamos inverter as posições? Só para dar uma geral, que a criança antes da carta do tempo seria, vamos supor, se fosse um projeto, é um início bastante estendido aí, um início que se prolonga. Vamos supor um projeto, olha, você já vê aqui, a pessoa vai gastar mais tempo no começo do que qualquer outra coisa. Olha, o começo vai, não sei nem se vai ser difícil, mas vai ser um começo alongado, estendido, sabe? Quando aquele começo, você pensa que você vai começar uma coisa logo e já vai chegar, porque quando a gente começa uma coisa, a gente já visualiza o final. Mas às vezes o começo exige mais tempo do que o desenvolvimento em si. Então aqui está mostrando, você vê como ela enriquece? Como ela enriquece a leitura, tá? Uma alegria também, que daí você pode variar nos sentidos da carta criança, uma alegria duradoura, coloquei. Paciência com os novos projetos, as novidades, atrasando um pouco, também vai poder falar um pouco de atraso. Aí um começo também, ali a pessoa aqui, ó, o relógios depois, a pessoa se organizando para começar alguma coisa. Onde é que tá a pessoa? Tá sumida? O que aconteceu? Por que não falou mais comigo? Essa pessoa está se organizando para começar alguma coisa. Ou então essa pessoa está tirando um tempo para ela e logo já recomeça não é retomada, olha como a gente pode cair em erro. Não, desculpa, não é retomada. Carta da criança é começou, entre outros significados, tá?
também uma espera, simplesmente uma espera, leitura linear, uma espera por um filho. O que mais que eu coloquei? Coloquei legal aqui, lembranças da infância, alguém lembrando da infância. Tem uma carta no tarô que traz fala da saudade, né? Que é a carta do 6 de copas, que ela, né, aquela carta da nostalgia, tranquilamente essa combinação aqui pode falar sobre isso, lembranças da infância. Se for um sentido negativado, cuidado, pode ser traumas de infância, coisas que da infância ainda perduram, né, a carta da criança antes, né, a infância se estendendo, ou coisas, então, se for uma leitura mais pesada, se tiver meio desfavorável, olha, são coisas da infância, que estão se estendendo, essa pessoa lembra, ou saudade da infância, saudade saudade, né, quando a gente começou, né, amigo, tava só nós lá, não sei aonde, não é assim que a gente fala, aqui eu falo muito com os inscritos, tem inscritos aqui que tá comigo desde o começo, desde o primeiro, que foi quando eu comecei a fazer os vídeos exatamente sobre essas cartas aqui, que foram os primeiros 10 vídeos que eu coloquei, e eu retirei para refazer. Mas foi porque eu presenteei um amigo com essas cartas e eles, mas eu não tô entendendo essas cartas aqui. Então eu fiz o vídeo e publiquei aqui no YouTube pra ele acessar e várias pessoas começaram a acessar. Porque na época não existia muitos vídeos sobre elas. Então daí eu digo assim, né? Amigo, lembra quando era só nós dois aqui no canal, eu fazia os vídeos para você olhar? Então isso é a saudade dos começos, é o começo se estendendo, os efeitos do começo se estendendo também. Então você tem que entender que a combinação não é seca, ela é de acordo com a leitura, com a pergunta, com o que está sendo, com o contexto em si, com o método e a maneira também que ajuda bastante. O método é muito importante, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa interessante. Coloquei um relacionamento recente também, porque o tempo também, aqui que eu digo eu tenho que tirar o aqui, porque tem gente que tá fazendo outras coisas e ouvindo o vídeo. Então, carta dos relógios antes da carta da criança, falando aqui um lapso de tempo até um começo. Até os novos inícios, um lapso de tempo. Então, eu coloquei uma coisa bem interessante, que se é tempo de começar, também pode ser um tempo de começar, para um lapso de tempo, pode ser até, eu coloquei uma diferença de idade. Tem um lapso de tempo aí, nesse relacionamento tem uma diferença de idade, dá pra perceber, né? E também eu coloquei um negócio interessante, que foi o relacionamento recente, porque a gente pode dizer assim, um tempo de início, é que eu falei no começo, um tempo de começar alguma coisa, então, se é tempo de começar é porque é recente, tempo de começar, sinônimo, recente. Então, você pode usar, quando aparecer essa combinação assim, a palavra recente. Veja bem, a diferença. Tá, mas você pode dizer assim pra mim, mas se tá começando, não é recente? Não quer dizer isso, porque pode aparecer que uma coisa começou, mas não tá dizendo quando. Então, se tem o tempo do lado aqui do começo, pode dizer que é como eu falei, o tempo de, lembra do tempo de? Tempo de começar é um tempo que está trazendo um começo, então é porque é recente o tempo está trazendo esse relacionamento. Então, é uma das visões. Você vai dizer, nossa, mas quanto significado? Sim, gente. Sim, as situações da vida são infinitas. Eu trago exemplos, por isso que eu falo, eu quero que você raciocine, tá? Resumo. Lembranças da infância, paciência com os começos, paciência com a juventude, diferença da idade, relacionamento recente, o passado influenciando. Se for um sentido negativado, pode ser um trauma do passado. Positivo pode ser uma coisa boa da infância que a pessoa ainda tem. Olha, essa pessoa é muito querida. Não, essa pessoa é assim desde criança, isso ela já traz desde criança. Essa pessoa é alegre, não, ela já nasceu assim, já traz isso desde a infância dela, essa alegria, essa coisa que não se abala e tudo mais. E começos lentos, começos gastando tempo nos começos, um começo se estendendo mais do que o que a pessoa queria e por aí vai, por aí vai.
É muita coisa e é muito bom combinar com você. As cartas do relógio tá esclarecendo, gente, tá ficando legal. Vamos para a carta da raposa sem demora. Então vamos para a carta dos relógios e mais raposas, relógios mais raposinha. Ela que é esperta, ela que planeja e ela que faz estratégias, beneficiando a si mesma. A raposa pensa nela mesma, tá? Não pensa tanto em prejudicar os outros, é porque às vezes ela prejudica os outros é na consequência daquilo que ela faz no benefício dela mesma. Não se importa se vai prejudicar. O que importa para a raposa é se dar bem. Então, é um tempo aqui de planejamento também, são vários focos nessa carta. Tem a questão da terceira pessoa. Quando a gente tem agora, os decks estão vindo, né, com duas cartas da mulher, duas cartas do homem. Então, daí fica mais fácil para marcar segundas pessoas, terceiras pessoas no relacionamento, mas muito tempo foi usado e é usado ainda e não é errado, nada é errado, tá? Cuidado com o que achar que é certo e o que achar que é errado, porque muitas vezes a carta da raposa, tem gente que diz assim, tem comentários aqui, as pessoas escutam, né, assistem o vídeo, escutam e dizem assim, mas Liz, pra mim, essa carta diz sempre tal coisa. E o que eu vou dizer para essa pessoa? Eu vou dizer, meu Deus, que bacana que a carta fala com você e diz exatamente o que ela quer dizer, como que ela quer ser interpretada por você. As cartas falam com a gente e elas é que vão dizer. Não vai ser eu, não vai ser livros, não vai ser professores renomados, que são os quais eu me baseio para poder falar isso aqui. O que vai dizer para você é a carta que vai falar. A primeira palavra vai ser do seu baralho com você mesmo. Então, quando você disser, Liz, para mim a raposa é uma mulher, é uma amante, uma terceira pessoa, alguém de olho no que é meu, por isso que tem, né, essa conotação, digamos assim. Mas isso é o teu baralho que vai dizer, se você dizer, como a minha inscrita falou, para mim essa carta diz sempre tal coisa, isso é muito lindo. Significa que a pessoa chegou num nível que a carta deu um sentido para ela já de como que ela quer ser lida. E tem também um nível que chega que cada contexto ela fala de uma maneira diferente. Isso mas você pensa isso é um dom que as pessoas têm? Eu não sei, gente. Eu não tenho essa resposta se é um dom ou se não é, ou se é isso tudo mesmo, porque cada um pensa uma coisa e em questão de oráculos, tirando Búzios, que esse é um campo que eu não nem comento, os oráculos em geral, eles foram disponibilizados, dados para todos nós. Então, se é questão de dom, eu não sei. Eu digo de certeza, é uma conexão. Essa é a minha certeza. Se é dom, não é, é uma conexão. Olhou para a carta, conectou com ela linkou com você, é como você ligar uma música. Às vezes a gente liga uma música e conecta com ela, né? Ai, que música boa, essa música me faz sentir isso, me faz sentir aquilo, isso é uma conexão com a carta. Porque às vezes você liga uma música, não vai, liga outra música, não vai, não está conectado, não está a fim de ouvir a música ou não gosta de ouvir música, daquela música, então tudo é conexão. Tanto com a música, com a iluminação, essa luz não tá boa para mim, esse tempo hoje eu não gosto, tudo isso é conexão. Então eu acho que a conexão tá ligada em tudo, de forma que eu trago isso para os oráculos e te digo, teu baralho, digo, desde a primeira, do dia que eu nasci, o baralho vai conectar contigo de uma forma toda particular. Então a gente está estamos estudando exemplos. Estou falando aqui em planejamento, estratégia, eu gosto da carta da raposa, eu gosto de positivar ela porque ela me fala de alerta, de fique esperto, se planeje, tenha estratégia, não faz as coisas assim a esmo, cuidado para não se enganar, tudo isso ela traz, então não é só, né, e cuidado que tem gente de olho. E se você ampliar um pouco, você percebe muita coisa.
Então, são exemplos, por isso que eu digo, são exemplos. Então, uma estratégia aqui também que está durando, exemplos, tá? Estratégia a longo prazo, passando um tempo planejando, passando um tempo necessário ter estratégia. Não faça as coisas por ansiedade, gaste um tempo planejando, né? Gaste um tempo, olha, é tempo de ficar esperto, é tempo de planejar, é tempo de olhar. Nesse deck aqui, ela olha para trás, isso é muito interessante. Veja se você não deixou nada para trás, veja se não passou nenhuma oportunidade. Dá uma olhada no que passou para ver se não deixou nada lá atrás. Isso é muito interessante. Carta de paciência também, por que paciência? Por causa, combinação de paciência, por causa do tempo que vai ser gasto ou deve ser gasto, ou, né, planejando. E também aquilo que a raposa quer, que é chegar lá onde ela quer, ela tem sempre um objetivo, o qual ela luta por ele, azar, né? Ela luta e usa tudo que ela tem, porque ela é um animal pequenininho, ela pode estar lidando com, tentando, para sobreviver, ela às vezes lida com gente maior do que ela. Aqui ela tá perto de um celeiro, né, tentando pegar, quem sabe, alimento. Então ela tá lidando com gente às vezes que tem muito mais poder sobre ela. Então ela para conseguir aquilo, ela tem que ter paciência, planejar, trabalhar bastante também. Não é só de esperteza que vive o homem, tem que ter tem que ter atitude. Então intuição, alerta, coloquei assim, e coloquei paciência também para você lembrar que tem que, vamos supor que seja um ambiente de trabalho. Tem que ter estratégia para lidar com as pessoas lá. E estratégia exige paciência, observar com mais paciência. Não adianta a raposinha sair correndo. Tenha paciência e veja bem para onde você vai. Vamos supor que você está lendo sobre alguém. Alguém pode estar tramando alguma coisa, pelo bem ou mal, a pessoa está planejando. Carta da criança, a pessoa está começando. Carta do cavaleiro, a pessoa está prosseguindo rapidamente. Carta da raposa, a pessoa está fazendo o quê? Parada, planejando. O tempo vai desacelerar essa raposa, porque ele está chamando a atenção para ter paciência com o planejamento. Então, é uma combinação mais lenta também, que vai falar de espera e espera, por quê? Para fazer o plano. Quem assistiu o filme do Coração Valente, ou assistiu aquele meme, né, que ele fala, espere, espere, daí tá vindo um exército inteiro com tudo e o pessoal nervoso ali, ele dizendo, esperem, 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 até a hora que ele fala, agora. Isso é a carta da raposa, por mais difícil que seja, por mais a vontade que o instinto te mande, o instinto de autoproteção, porque a gente tem, acima de tudo, um instinto de autopreservação, aquele teu instinto de sobrevivência, manda você fazer alguma coisa, atacar, né? E a carta do tempo é o William Wallace ali dizendo, espere, 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 até que ele diz agora. Então, isso é paciência com os planejamentos. De uma forma geral, um tempo de estratégia, uma situação pode também se desenrolar de uma forma, né, coloquei assim, uma forma enganosa, ou talvez levar tempo para desvendar alguma coisa. Então, tempo de planejamento, tempo para perceber os erros e enganos, tempo para perceber, parar para olhar, ver o que ficou para trás, saber jogar com inteligência, né? E o tempo depois da raposa, eu estou gostando de colocar isso, porque é isso que você tem que fazer. Você tem que brincar com a carta, colocar depois, ver o que vem, mudar o método, tá? Então, alguém que aqui na leitura linear, né? A raposa, o tempo tem um planejamento que leva bastante tempo, uma situação aqui de ter que ficar muito ligado nas coisas, levando
que levando bastante tempo. Então, outra coisa também, alguém que gastou bastante tempo construindo, procurando uma vantagem. Aqui o tempo passou, mudando aqui a posição de novo, um tempo de ser descoberto também, alguém que tirou vantagem das coisas. Ela também, o tempo, a carta do tempo também organiza e traz à tona. Lembra que eu falei lá em alguma outra combinação que a carta do tempo, antes da carta estudada, ela também, na leitura linear, ela pode dizer que o tempo daquilo já passou. Então, a coisa já vem à tona. Se for positivada, né? Para você, agora o tempo de espera já passou, agora a hora de colocar sua astúcia em ação. E também ela vai também, dependendo da leitura, mostrar quem é que estava agindo dessa forma. Olha, eu vejo que uma pessoa tirou vantagem, você vai descobrir. Daqui a um tempo, você vai saber que alguém tirou vantagem, ou você mesmo tirou essa vantagem. Riquíssima, riquíssima fica a leitura com a carta do tempo. Porque você pode pensar assim, meu Deus, mas o tempo, né? O tempo, que adianta falar do tempo? A gente sabe que ela só serve, né? Parece assim que ela só vai servir para falar do tempo das coisas, se vai acontecer rápida ou lentamente. Mas você pode ver que ela conta o que fica acontecendo durante aquele tempo. E a gente não percebe, mas a gente fala de tempo o tempo inteiro. A gente está sempre se referindo ao tempo, até mesmo em forma de clima. Tá? A gente está sempre se referindo, a gente não percebe. Eu comecei a perceber, por que eu falando isso? Porque eu comecei a perceber as vezes que eu falo sobre tempo e depois que eu comecei a fazer essas combinações mais aprofundadas, como eu falo de tempo o tempo inteiro. Ah, agora não dá, daqui a pouco, quando tal coisa. A gente tá sempre assim, ó, quando, muitas palavras que a gente usa. Quando, o dia em que. Pode ver quantas vezes. Se você tá estudando mesmo, aprofundando e olhando e conectando aí, você vai perceber. Faça isso como tarefa. Perceba quantas vezes hoje você se refere ao tempo, para você ver a importância que tem de trazer isso para o jogo. É uma coisa tão presente na vida da gente que tava na hora, ó, que eu acabei de usar uma expressão, tava na hora de trazer para o jogo. Tudo, a gente fala de tempo o tempo inteiro. É através dele que a gente organiza a nossa vida, a nossa agenda. Acordou, como é que tá o tempo hoje? Às vezes vai dormir, vou ver a previsão do tempo amanhã. Olha, é hora de dormir, é hora de almoçar, é hora de comer. O dia inteiro os relógios nos regem. Acho que eu já falei em algum vídeo passado que estudando esses dias sobre o tempo, quando foi inventado os relógios, muita gente começou a invenção de relógios, né? Aqui você pode ver relógios antigos, relógio de sol. Quando o homem começou a medir o tempo, começou a ser domesticado. Assim, mas eu não vou me aprofundar, embora devesse, porque são considerações muito pertinentes. Vamos dar uma olhadinha na carta do urso. Essa carta aqui, ela, se você conseguir, né, a gente sabe que não é fácil. Tem um estudo muito grande dela no canal, muito estendido, muito legal, muito bacana, onde eu aprofundei, coloquei slides, coloquei várias situações, vários significados da carta do urso. Poxa vida, é um vídeo assim que ficou muito bacana para trabalhar com a carta e se conectar com essa carta nos vários aspectos que ela tem. Outra coisa, cada deck mostra um aspecto, tá? Tem decks aí que eu tenho... Olha, nem vou começar a falar, porque não é o vídeo da carta do urso, mas ela quer dizer muita coisa, é muito bacana. Eu coloquei alguns exemplos aqui, coloquei um exemplo de financeiro, né? O urso fala do dinheiro, eu coloquei lá no vídeo o porquê dessa ligação da carta do urso com as finanças. Paciência para lidar com as finanças, hora de lidar com isso. Às vezes é uma coisa que está sendo esperado, um dinheiro que está sendo esperado,
a gente tá sempre esperando um dinheiro, né? Pode ser que seja a hora desse dinheiro aparecer. Herança também leva tempo, né? Herança, às vezes, para alguns afortunados é resolvida na hora, e para alguns se arrasta durante anos. Então, aqui tá falando do tempo disso, né? O tempo já deu, tá na hora de o dinheiro começar a se movimentar. E aqui nesse deck ainda, né? Esse urso congelado, aqui esse dinheiro parado, pode estar falando de um dinheiro parado, se você levar em conta mesmo os desenhos, parado, nem consegue quase se mexer. Do lado da carta do tempo, que pede paciência também, ele pode aqui, se for o urso antes, ó, se você usar o método que a carta do relógio qualifique a carta anterior, aqui você vai dizer que esse dinheiro, essa herança, meu Deus. Nesse deck, se você puxar tudo isso, aqueles métodos, né, de desenho, cada deck, não adianta, gente. Por isso que a gente tem vários decks, porque modifica, desvicia o sentido de olhar as coisas. Então, o urso, ele é um animal pesado. Esse aqui traz o urso polar. Ele é um animal pesado, difícil movimento. Esse aqui congelado ainda. Então, se estendendo pelo tempo. São exemplos, meus amores. Exemplos. Você pode ter os seus próprios exemplos, mas se você está vendo um vídeo é porque surgiu alguma dificuldade, porque eu acho muito difícil alguém assistir um vídeo assim longo de estudos só para criticar. Então, eu acredito que é porque teve algum tipo de dificuldade. Te digo, são exemplos que eu estou trazendo para dar o start em você, para você pegar o seu deck e buscar o seu próprio sentido. Olha assim, olha a combinação. Toca nas cartas, olhe e veja o que significa para você, partindo desses exemplos que eu estou dizendo, para ampliar o que é seu. Assim você descobre o seu certo, o seu correto. Então não adianta criticar o trabalho dos outros, às vezes você tem uma maneira que você ainda não descobriu a tua maneira, né? Dá para pensar nisso também. Perdão. Outros exemplos que eu coloquei, né, não só do financeiro, porque o Shankar é tão rico que dava para até gastar mais tempo nela também. Todas são, já falei. A autoridade, chefia, ó, daqui a um tempo também a pessoa assumindo posições de chefia, claro que leva um tempo, tem que... Vamos supor, se for uma leitura de trabalho, né, vem a criança, né, o começo, daí depois de um tempo a pessoa vai assumir uma posição de chefe, de autoridade. E cuidar daí para não ser uma autoridade opressora, aqui também falando de um tempo de opressão, um tempo de domínio, cuidado, às vezes uma leitura de relacionamento, faz tempo que uma pessoa está sofrendo um domínio e não consegue sair, o urso ali segurando aqui, ó, vamos inverter as posições, o urso ficando um tempo dominando alguém, os efeitos de ciúme perdurando no tempo, vamos trazer para relacionamento, porque é a grande maioria, né? A gente vive muito disso, de relacionamentos. O ser humano, por que será? Já se perguntou por que o ser humano é ligado muito em sexo, dinheiro, relações? Por quê? Porque nós aqui, a Terra é um plano muito denso e nós vivemos muito ligados nos chakras de baixo, né? Não muito nos de cima, nos de baixo, então nós somos conectados muito às coisas mundanas. Então não devemos nos culpar por causa de, mas o fulano é mulherengo, só que... Claro que tem que trabalhar isso, mas não é nada que não seja natural. O que não é natural são os distúrbios. Aí sim, daí a pessoa tá desequilibrado, vai daí comete coisas absurdas. Uma das coisas é o urso, que ele pode mostrar, sim, quando se tiver bem mal aspectado, pode mostrar um abuso, sim, um abuso tanto de domínio quanto um abuso mesmo físico, dependendo de todo o contexto, mas ele pode despertar esses instintos na gente. Então tem que sempre cuidar, porque são coisas que nós temos latente dentro de nós, somos animais,
Então, cuidar para não trazer isso à tona também, aqui essa coisa se estenda, ou talvez alguém segurando, como esse deck, ele tem muito essa coisa do urso congelado, não consegue se mover ali no gelo, né? Me dá a impressão, assim, também vem a pessoa segurando um instinto aqui, um tempo, né? Depende do sentido, mal aspectada, um abuso ao longo do tempo, um ciúme demais em alguém, um dinheiro que não se resolve, uma coisa que não se resolve, uma situação, um chefe que não se dobra, uma pessoa turrona. Isso tudo mal aspectado, porque ele tem o lado de positivo dele também. Então, uma pessoa assim que você quer, nossa, eu quero ficar nesse lugar. Olha, eu vejo que esse chefe, eu gosto desse chefe, mas tenho medo que ele saia. Tem muito isso, tá? Tem pessoal que trabalha no público, prefeituras, enfim, na administração pública em geral. Olha, esse secretário, essa pessoa que você não só negativando, né? Essa pessoa, esse chefe, essa autoridade vai permanecer durante um tempo ainda. E aqui, se a pessoa gosta, daí ela já tem certeza que ela fica. Ah, não, então eu vou ficar, porque essa pessoa vai ficar de chefe algum tempo ainda. Então, essa pessoa vai ficar aí na chefiar, então realmente eu vou cuidar da minha vida, eu vou sair fora, eu vou achar o que mais, porque aqui não vai modificar. Tudo isso dependendo do contexto do jogo. Aqui também um tempo que deu para aquele chefe, deu, já era para ele, o tempo dele já passou. O tempo também mostrando aspectos do urso, mostrando um ciúme. Com o tempo essa pessoa se tornou ciumenta. Passa um tempo e hoje essa pessoa já sente um negócio, um sentido de proteção. Vamos falar da mamãe urso. A mamãe urso já não sente mais aquilo que ela sentia, a mamãe urso já tá conseguindo se desvencilhar de tanto apego aos seus filhos, porque aqui ela já tá deixando o tempo para trás, o tempo já tá começando, aí você já vê que o tempo já tá começando a aumentar aquele urso, então muita coisa dele já tá ficando para trás. Isso em método de leitura linear. Se você estiver usando um método que a carta que vem depois está qualificando a principal, no caso o urso qualificando a relógio, você vê que é um tempo de ciúmes, um tempo de proteção, um tempo de super proteção. Talvez o urso aqui, ele é tão forte, ele é tão pesado, que às vezes a intenção dele é uma, mas o efeito dele é outro. O efeito dele acaba oprimindo, o efeito de um cuidado, de um ciúme, acaba oprimindo. Então, um tempo aqui de opressão de alguém, pode ser de uma mãe, pode ser de uma pessoa ciumenta no relacionamento, pode ser de uma chefia opressora. Então, um tempo aqui de sofrer na mão de alguém, um amigo, aquela questão que eu coloquei lá no vídeo do amigo urso, alguém que te abraça, mas finca as unhas nas suas costas. Esse é o amigo urso, ele te dá um abraço, mas na verdade o sentimento dele não é saudável para o outro amigo. Então, um tempo de descobrindo, mostrando também amizades, coisas que as amizades não eram aquilo que você pensava, o que o consulente pensava que fosse. Um tempo para gastar pensando nisso, alguém também pensando, gastando bastante tempo em ciúmes. Como eu falei, método de leitura, contexto, pergunta, significado da carta você tem que entender e a intuição, né? Aquilo, por isso que eu falo, te exercita. Se eu estivesse cobrando o curso, eu ia te cobrar, não ia deixar ir para o próximo módulo sem me mandar vários exercícios, um e-mail com vários exercícios de combinações, porque se a gente não tentar, não jogar para o alto uma, duas, vou achar 5 combinações, eu acho que eu ia dar um exercício assim, se não mandasse o próximo e-mail, não ia para o próximo módulo, não ia nem querer receber o dinheiro, eu queria o conhecimento. O conhecimento não, o exercício, porque o conhecimento ele vem. Mas tem que ter exercício, gente. Lembra, quem é mais velhinho aí que nem eu, deve ter passado pelas aulas de matemática, aula de português, onde o professor dava assim, às vezes o professor vinha com 50 continhas para fazer de matemática.
Então era só na repetição mesmo, até que chegava no final você conseguia entender como é que trabalhava aquela continha, como é que fazia continha de vezes, a gente dizia continha de vezes, continha de dividir. Então, com muito exercício, muita prática, eu exigiria. Como o curso é gratuito, disponível, não posso exigir, nem tenho como, mas faz isso por você, é você que tem que fazer isso. Essa combinação aqui, resumindo, um sinal de que coloquei as questões de poder, finanças ou possessividade estão um processo que exige paciência. Nossa, mas se aparece isso, o que eu vou fazer? Como? Porque também tem a questão do como agir, né? Tem leituras que pá, tá acontecendo isso, pronto, se vira. E tem leituras que oferecem um caminho. Então, essa combinação sempre vai dizer assim, ó, que acima de tudo está exigindo paciência, seja lá que for a situação, exigindo paciência e força do consulente, porque o urso, ele é forte. Nós temos dentro de nós um urso, por quê? Porque nós somos animais e temos instintos. Então, usar isso, essa força, se não fosse benéfico para nós ter instintos, por que a gente tem instinto, né? Nós não somos, aqui na Terra, nós temos os instintos sim, porque no plano denso, quanto mais denso, mais ligados aos instintos nós estamos. Porque se não fosse benéfico, nós não os teríamos, porque a luz não nos dá nada que seja para nos prejudicar. Então, paciência, força para lidar com a tua situação. Um tempo aqui é crucial, coloquei a seguinte frase: o tempo é um fator crucial para que a situação se estabilize ou para que a força necessária seja desenvolvida. Então, desenvolva a tua força. Apareceu, olha, eu vou dar um conselho para essa pessoa, apareceu. Que conselho você vai dar, né? O urso, né? Com o tempo. Desenvolva a tua força. Use o seu instinto a seu favor. Desenvolva, tenha paciência com você mesmo, entendendo que muitas vezes age assim por instinto, por ter isso dentro de você. Você tem que ter, se oferecer, não gosto de dizer tem que, mas a pessoa tem que oferecer a si mesma oportunidades de ter paciência. Então a gente tem que ter paciência acima de tudo, primeiramente com os nossos próprios instintos. Tá aí mensagens, exemplos e conselhos com a carta Ursos, podendo estender isso a horas e horas e horas. Exercícios mais exercícios. Mas, temos que dar prosseguimento, né? Será que tá bom? Será que eu ainda faço a carta 16? As estrelas. Vamos trazer as estrelas aqui até para dissipar um pouquinho a energia tão carregada que tem. Desculpa. A carta do urso por si só. Porque nós desenvolvemos tendências, né? Às vezes uma conexão com a carta, nossa, que pesado para ser urso, né? Então, vamos ver as estrelas aqui. Talvez seja justamente por isso que a sequência apareceu. Nas 36 vem a 16, que as estrelas depois da carta do urso. Talvez justamente para dissipar. Porque como nos arcanos do tarô, né, muitas vezes a carta vem depois. Vou dar um exemplo. Tem a carta da torre, que é onde é um momento de derrocada, né? Para não me estender. Um exemplo também só. Depois vem a carta das estrelas, limpando tudo aquilo que foi deixado naquela queda da torre. Então, talvez seja por esse motivo que a carta do urso ela tem uma energia mais densa. Seja lá como for, para bem ou por mal, a energia do urso é densa. Aí aqui a energia é mais sutil, completamente sutil, são a energia da carta das estrelas. É aquilo que a gente tem dentro da gente de ligação com a luz mesmo, que é a esperança, cura, a orientação divina, a nossa ligação com a luz. Talvez o urso signifique a nossa ligação com os instintos. E aí depois vem as estrelas para falar sobre a nossa ligação com a luz.
ela traz clareza, pureza, não se preocupa com prazos, porque o universo, o astral, como é que eu vou dizer, o cosmos, ele não tem tempo. O tempo é uma coisa inventada e medida aqui para que possamos organizar a nossa vida. Então, aqui não fala sobre prazos, fala que tudo acontece na hora certa. Se tem uma combinação que vai dizer que tudo acontece na hora certa, é essa. Porque todas quase a combinação com a carta de relógios também pode dizer que tal coisa vai acontecer no momento certo, tal, mas aqui com as estrelas diz que tudo acontece na hora certa, porque o astral se organiza por si só. Astral, estou falando tanto o plano astral quanto os planetas mesmo, a astronomia, né? Os planetas, as coisas. É tudo muito organizado. A luz é organizada. A luz não é caos. A luz é organização. O universo é organização. É tudo muito certo. Se você desde pequeno, você deve ter estudado lá os planetas, tal. Né? É tudo muito, se você parar para pensar, parar para observar, é muito organizado. Então, o tempo aqui está dizendo que tudo acontece na hora certa. É uma combinação extremamente positiva, falando de esperança, cura, trazendo tudo, tudo garantindo isso. Eu coloquei a esperança, cura, orientação a longo prazo, estão garantidas. Garante tudo isso, porque o universo garante tudo isso, a Terra está girando, gente. Quer queiramos ou não, a Lua está lá no céu, as coisas estão acontecendo. O planeta, a gente não fala o fim do mundo, né? Não, mas o ser humano pode acabar e o planeta não acaba, o planeta vai continuar aí. Então, questão, coloquei ali um termo bem moderno agora, que pelo menos para essa minha data, o timing é perfeito. Tá? O tempo, o dia hoje, a hora agora, o momento é já, porque tá tudo acontecendo na hora certa. Se essa daqui coloca tudo na hora certa, então o time é perfeito. Não, mas espera aí, eu tenho que fazer agora, mas eu tô planejando um negócio, eu tenho que fazer agora, não. Significa que a hora que você estiver pronto, vai acontecer no tempo certo. Seja lá qual for a hora que você for fazer isso que você está planejando, o tempo não... Veja bem, olha a diferença. Não é aquela coisa que diz assim, ó, meu amigo, tudo acontece na hora certa. Não é isso. Não é esse o sentido. O sentido aqui é dizer que a hora que você fizer vai funcionar. Porque você vai sentir a hora de fazer. Você sabe a hora de fazer. Você tem um prazo. Vamos supor que você tem um prazo, eu vou fazer isso até o dia tal. Pois aquele dia, se aparecer essa combinação, aquele dia que você combinou de fazer, vai ser o dia e a hora perfeitos. Entendeu? Não é tudo acontece na hora certa, não é o momento certo vai chegar para você, aquela coisa etérica, não. Se você se o consulente tá sob essa regência aqui das estrelas com o tempo, significa que quando for fazer, quando chegar a hora de você fazer, que você que sabe que é a hora certa, porque o teu prazo quem conhece é você, quando você chegar lá, a coisa vai estar lá, vai acontecer, não te preocupa. Quando você chegar em casa, o entregador, mas será que eu vou chegar a tempo do entregador da minha encomenda chegar lá? Será que eu vou chegar a tempo? Mas não sei que horas eu vou conseguir chegar, eu espero poder chegar a tempo. Sim, meu amigo, vai chegar. A hora que você chegar, a encomenda vai chegar. Você vai chegar na hora certa, para a coisa certa, melhor para você acontecer. Então, tudo se realiza. Suas metas a longo prazo vai dar certo. Não se preocupar. Aqui não se preocupa com o prazo. O prazo que você estabeleceu, quando acontecer, vai ser aquele. Tá? Uma esperança também, vamos lá, aquele método linear, a esperança, a cura, tudo se estendendo, uma cura permanente, uma cura duradoura. O relógio antes, falando de cura, a estrela traz a cura, relógio antes da estrela, né? Leva um tempo, mas vai se curar, leva um tempo para cura, vai passar um tempo aí se recuperando, se organizando e garantindo a cura.
clareza, direção, com a passagem do tempo, observando que teu propósito vai ficar muito claro, você vai entender as coisas certas no lugar certo. O universo, ele fala de lugar, a carta das estrelas são as estrelas que estão no céu, cada estrela está no lugar certo. Há tanto tempo que as primeiras orientações do ser humano foram através das estrelas. Então, estrela é orientação, é saber onde se vai, e tudo isso, né? Depois de um tempo você vai chegar lá onde você quer. Tá? E navegando nas estrelas, se apareceu o navio, né? Imagina um destino corretíssimo, lá no ponto que a pessoa quer chegar. E também agora aquela nuance que as estrelas trazem, teve uma escrita que achou muito bacana também, isso pra mim, tá? Muito difícil, como eu falo, o que ela fala pra mim é pra mim, mas a gente gosta de às vezes transmitir algumas coisas legais, que é a questão da internet, da rede de computadores, os computadores todos conectados, né? Tudo, ela fala também uma coisa conectada à outra, uma estrela, quando tem as constelações, né? Uma estrelinha ligada na outra formando um desenho. Então isso também é a internet, ela também marca a internet. Tá? Se vai alguma carta falar de rede de internet, vai ser as estrelas. Então você pode combinar ela com a carta do tempo, um tempo online, né? A hora que você estiver na internet, você está gastando, fala do tempo que a pessoa estiver gastando na internet, aqui trazendo para a internet. Tá passando muito tempo, né? Aqui, ó, as estrelas antes, falando de internet, as estrelas antes do tempo do relógio. Tá na internet faz um tempo, faz umas horas, tá se estendendo bastante, gastando bastante, ou o tempo vai te mostrar, você vai descobrir alguma coisa pela rede vai aparecer, vai mostrar alguma coisa, tá? Você tem que combinar com o tempo para trazer um resumo. Estrelas antes, tempo da pessoa se estendendo na internet. Imagina uma criança, aí a internet e o tempo, né? O tempo da criança sendo gasto na rede, gastando tempo demais. Ou pedindo aqui também para procurar na internet alguma coisa, você vai, enquanto dependendo, vamos só aparece os livros ali, gente, o tempo na internet, os livros. Passe um tempo na internet que você descobre, ou alguém estudando online, se fosse você tirar uma coisa agora, parecesse isso, né? Os livros, relógios e estrelas, estudando online, aprendendo, né? A carta dos peixes, né? A pessoa sendo remunerada já na internet, ou negociando, fazendo negócios, trabalhando, ganhando seu dinheiro ali, ou as coisas acontecendo, as coisas fluindo. Você pode ir vendo isso bem claramente no jogo, conforme vai combinando as cartas. Resumo, um sinal maravilhoso de orientação, futuro brilhante, indica que você está sendo abençoado pelo universo, deve manter a fé, pois as coisas estão se alinhando perfeitamente ao seu favor, as coisas estão se alinhando ao seu favor no tempo certo, legal, né? Então, fechou essa aula 5, a próxima aula 6, tarefa de casa, combine essas mesmas cartas, veja o que diz para você. Se trouxe coisas completamente diferentes dos exemplos que eu falei, traga aqui, eu coloco também, vou enriquecendo o material. Quem adquirir o material, se eu atualizar, à medida que eu for atualizando, eu também envio sempre a versão atualizada. E até a próxima aula. Um beijo!